Olá, gente querida, bom falar com você em mais uma oportunidade que temos de praticar um devocional e a importância de saber o que precisamos aprender na palavra de Deus. Hoje eu quero falar em Provérbios 14 e como eu disse anteriormente, eu gosto para a Bíblia devocional, a Bíblia na linguagem A Mensagem. Eu quero ler com você. Veja só alguns versículos. Esse texto é um texto longo, mas eu vou fazer menção de alguns versículos aqui. Primeiro, ele diz que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. É claro que, antes de tudo, aqui Salomão está dizendo a respeito de toda essa questão da sabedoria e que ela ensina sobre o temor de Deus, mas aqui ele está dizendo do valor da sabedoria, que ela edifica o lar, mas não aplica, obviamente, somente às mulheres, pode ser aplicado também para os homens como um todo, em que quando se tem sabedoria, o lar é edificado. Quando se tem sabedoria, ao invés de ter discórdia, tem harmonia. No segundo versículo diz que quem vive honestamente respeita o Eterno, mas quem desvia os seus caminhos vira a cara para ele. Aqui está falando de retidão. O desprezar aqui, quem desrespeita, quem despreza a Deus, quem não dá atenção às coisas de Deus, está se referindo a viver uma vida inconsciente, uma vida em que pensa em si mesmo e não nas coisas que Deus tem. E que, convenhamos, a vontade de Deus, diz a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável. No versículo 3 ele vai falar que a conversa fútil provoca sorrisos irônicos, mas o discurso sábio ele inspira respeito. Aqui está falando sobre a língua. Aqui está falando que o insensato é uma pessoa que fala muito, que não se comunica nada com aquilo que é saudável. Ele complica todas as coisas. Quem não é sábio, ele tropeça na sua própria língua. Ele deixa a prudência de lado e os seus desejos são o desejo de satisfazer o seu ego. Então, é importante cuidar com que essa questão da palavra. A palavra falada é algo muito importante. Você percebe que tem uma conexão entre todos esses textos? Os textos que estamos falando, dá a impressão que um conecta o outro, quase que repete, porque esta é a ideia de trazer o temor do Senhor, a ideia de fazer com que a gente faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele segue dizendo que se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para trabalhar no arado. O que ele quer dizer aqui? Que não adianta as coisas estarem arrumadas se não houver valor. Antes de tudo, nós precisamos saber que Provérbios ele não é um argumento em favor, é claro, do desleixo, de toda a questão bagunçada, física, moral e espiritual. O que ele quer dizer é que as coisas precisam ter harmonia. De nada resolve, por exemplo, ele traz um contexto agrícola aqui, de nada resolve ter um celeiro limpinho se não houver dentro dele colheita, né? É assim que acontece. Por mais que você diga de repente dentro do lar tem harmonia, mas a preço de quê? De um silêncio exagerado, de uma falta de comunicação? Aí é fácil quando dois se calam e a harmonia ela fica aparente, é um sofisma. O que Salomão quis dizer é que é necessário de repente você ter a força de trabalho. O que ele está dizendo é que a limpeza sem o trabalho não é sinal de progresso, mas é de estagnação. O trabalho gera movimento, gera barulho, mas também ele produz, né? Então nós precisamos manter a nossa casa limpa, mas um custo de diminuir a alegria, não um custo de diminuir a alegria proposta por nossos próprios esforços. Para você ter um lar abençoado, você precisa se esforçar. Esta é a mensagem que Salomão quis passar para nós. Ele continua dizendo que a testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira.
Você consegue entender que ele está dizendo que realmente quem é verdadeiro não pratica mentira. A verdade sempre está do lado de quem pensa com o coração de Deus. Então é muito importante isso. No verso 7 ele diz que fique longe, ele diz assim, fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que o insensato diz. Aqui está dizendo de más companhias. Aqui está dizendo da importância de você filtrar as coisas. Tem gente que perde tanto tempo. Eu conheço pessoas que dizem que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, mas tem tempo para tantas coisas fúteis. A pessoa nunca cresce, nunca vai, nunca aprende. Ela gasta 2, 3 horas em vídeos fúteis. É claro que rir faz bem, mas é preciso ter dosado naquilo que você assiste, naquilo que você conversa, naquilo que você faz. E aqui está dizendo da necessidade que tem de você praticar a verdade, mas também você estar acompanhado de boas pessoas, acompanhado de pessoas que produzem na sua vida. Diz ainda no verso 8, que a sabedoria do sábio o mantém no caminho, mas a estupidez dos insensatos leva eles ao engano. Aqui está falando de bom senso. Aqui está falando de bom senso e tolice. Você percebe que há sempre um paradoxo? O prudente é aquele que busca atender seu próprio caminho e ele faz a luz da palavra de Deus. E o tolo é aquele que vive se enganando acerca da sua própria identidade, do seu destino. Ele faz da sua vida uma vida qualquer. Mas nós precisamos fazer uma vida que vale a pena. Então é importante a gente ter sabedoria e se manter no caminho correto. Também o texto continua dizendo que quem zomba do pecado é louco. No verso 9 está dizendo isso. No verso 10 do capítulo 14 diz que a vida nem sempre é fácil. Diz assim, que quem evita os amigos na hora em que eles têm dificuldade não será recebido quando eles comemorarem com alegria. Tem pessoas assim. Tem pessoas que são amigos na hora da festa, mas na hora da dificuldade, essas pessoas somem de perto de você. A que preço essa amizade pode ser chamada de amizade? A que preço esses amigos podem ser considerados e listados como amigos? Mas aqui, no verso 11, é muito interessante, porque ele diz que a vida dos que praticam a maldade é como uma casa caindo aos pedaços, mas o viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Veja só, Jesus falou sobre isso, que quem constrói a sua casa na areia, vem a tempestade, ela cai. Quem constrói a sua casa na rocha, ela permanece firme. Então não construa a sua casa na areia. Ela pode até parecer bonita. Eu lembro de uma canção quando criança, cantava na escola bíblica e dizia: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Ainda que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Então veja só, a importância de você construir no lugar certo. No verso 12 fala sobre caminhos e precisamos escolher um estilo de vida. Esses caminhos é a decisão que todos nós temos que tomar. E o texto segue, é um texto longo, mas no verso 14 diz o seguinte, que nós podemos colher aquilo que plantamos. Se você semeia maldade, vai colher maldade. Diz assim, o perverso recebe o troco em maldade, mas o homem bom recebe a graça como recompensa. O infiel de coração, ele não só colhe o mal que semeou, mas ele faz da sua vida uma colheita que vai perdurando por gerações. É assim que acontece. A colheita ela não acontece de maneira instantânea. Você precisa semear, mas toda semente tem resultado. Então semeie bem, semeie aquilo que é bom, semeie paz, semeie amor, e você vai colher não só para si,
mas para a sua posteridade coisas boas. Eu também quero falar aqui com você a respeito de outros versos. Nós temos tanta coisa aqui, tantas verdades, mas eu quero falar, veja, no verso 19, nós vamos perceber ele dizendo que no devido tempo o mal pagará o tributo ao bem e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. Aqui está falando da recompensa da bondade. As pessoas más, elas parecem ser mais fortes, mais espertas, mais bem-sucedidas, se dão melhor. Lembra do Salmo 73? E Asaf, que parece a nossa história, ele dizendo: o que acontece? O Senhor está abençoando mais o ímpio. É aquela história da grama do vizinho que parece sempre estar mais verdinha. E a gente que serve a Deus, parece que as coisas são tão difíceis. Mas entenda o que Salomão está dizendo nesse verso 19, que toda bondade ela tem a sua recompensa. Também, lá no verso 26, nós vamos ver que quem teme ao Senhor tem plena segurança, pois ele protege os seus filhos. Então aqui nós temos duas verdades a respeito do próprio Deus. Primeiro, que quem teme ao Senhor tem segurança, tem vida, e que, tendo isso, vai acontecer a confiança e o temor do Senhor que é esse princípio. E veja só, e quando temos esse temor, ele é uma fonte de vida que evita a morte, é o que está no verso 27, é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. Então o temor do Senhor gera vida, gera segurança, gera paz, gera contentamento. E no verso 30 nós vamos perceber o escritor dizendo que um coração em paz, ele dá saúde ao corpo, mas a inveja corrói os ossos. Olha que interessante. Aqui está falando de paz de espírito. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sossego dos outros, se perturba com o sucesso dos outros. O invejoso não é que ele quer somente o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha. Isso é complicado. Mas quando você tem paz de espírito, quando você tem um coração em paz, você não vê maldade, você vê a bondade nas pessoas. Mesmo aquele que te faz mal, você consegue perdoar, você consegue ajudar, você consegue fazer as coisas pensando com o coração de Deus. No verso 33, ainda em conexão com isso, ele fala de um coração prudente. Ele diz que a sabedoria está no coração de quem tem entendimento, mas o insensato nem de longe pode ver. A maldade escondida no coração do insensato, ela vira uma barreira e ele não consegue ver. Ele vive na escuridão, e quem vive na escuridão tem medo da luz. Quando você vive na luz, você, além de eliminar a escuridão, você sabe o caminho que você está trilhando. E no verso 34 e 35 está dizendo que a devoção a Deus torna o país mais forte e a rejeição a Deus traz desgraça ao povo. Olha que interessante. Aqui está falando de uma nação que não se envergonha, uma nação que teme ao Senhor. Toda nação que teme ao Senhor, todo povo que teme ao Senhor, ele é abençoado. Isso sem sombra de dúvida. Quando entendemos desta forma, nós avançamos, nós crescemos, nós não ficamos visando interesses incomuns, porque a gente passa a ver a vontade, o querer de Deus em tudo. E por último, fala da recompensa e prudência quando o trabalhador proativo diz, ele recebe muitos elogios, mas o que faz o trabalho, ele acaba recebendo muito mais bênçãos para si. Então veja só, o sucesso e o fracasso nos nossos relacionamentos dependem de quem somos. E mais uma vez aqui cabe o exemplo do plantio e da colheita. Quando honramos as autoridades que estão sobre as nossas vidas, sejam elas
eclesiásticas, sejam elas civis, nós então recebemos amor, respeito e cuidado. Mas quando nós nos silenciamos com os nossos erros, nós permitimos então que situações contrárias sobrevenham sobre nós. Mas entenda, Deus ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Se houve alguma falha, é possível consertar. Se houve algum medo, deixe na cruz de Cristo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tenha paz, tenha graça e vida de Deus, e vamos praticar sabedoria e temor. Deus te abençoe hoje e sempre.